Eu sou Marcelo Nascimento e esse é o Pesqueira Histórica. O cangaço é um assunto que divide opiniões, gera muita polêmica, mas ao mesmo tempo gera também muito fascínio nas pessoas. Pesqueira é exemplo de muitos recantos do Nordeste, foi palco de um dos episódios desse movimento e esse é o tema de hoje. Mas antes de começar, eu queria pedir para você que, se gostar do conteúdo, deixe um like, deixe um comentário, se inscreva no canal. Se estiver ouvindo pelo podcast, depois passe pelo YouTube para fazer a sua participação. Agora sim, vamos lá, vamos começar. No começo do século XX aconteceram alguns episódios relativos ao cangaço em Pesqueira, mas que enfim se resumiram apenas a ameaças. O grande fato ocorrido em terras pesqueirenses foi mesmo o ataque à fazenda Catolé pelo cangaceiro Virgínio. Virgínio era cunhado de Lampião e era chefe de um dos subgrupos do cangaceiro. Ele vinha do estado da Paraíba, queria atravessar Pernambuco para encontrar outros companheiros de cangaço no estado de Alagoas. Foi assim que ele foi dar na fazenda Catolé, que fica na região do povoado de Ipanema, na zona rural de Pesqueira, uma região inclusive bastante conhecida. Era uma noite de lua clara, virada do dia 5 para 6 de junho de 1936. Foi quando eles alcançaram a área da fazenda Catolé. Eles avistaram primeiro um casebre que ficava ali na propriedade, né, um pouco antes da parte mais privada da Casa Grande, do casarão. Eles foram bater a porta, além de Virgínio, o grupo tinha Jararaca, Moreno, Chumbinho, Azulão, Ponto Fino, Serra de Fogo, Canário e Doninha, que era a única mulher do bando. Esses são nomes, quase todos, conhecidos de quem se interessa pela história do cangaço. São nomes muito citados. Passava da meia-noite quando eles acordaram um senhor que morava no casebre, um senhor de nome Severino, e questionaram como é que se fazia, como é que eles podiam fazer para seguir para Alagoas sem atravessar a estrada de ferro, a estrada de rodagem e a linha telegráfica. Mas Severino mostrou que era impossível, que para seguir para Alagoas eles tinham que atravessar, na verdade, as três. Mas Severino disse também que podia guiar o grupo até uma fazenda chamada Cachoeira Grande, que já ficava do outro lado, né, no município da Pedra, caminho para se seguir para Alagoas. Mas eles já tinham percebido o casarão, um casarão vistoso, grande, podia ser visto mesmo à distância. Então eles perguntaram a Severino quem seria o proprietário. Sem opção, ele respondeu que o casarão, que a Casa Grande pertencia ao Major Rogério de Brito. Aí o grupo se animou. Virgínio disse que Rogério de Brito, assim como José e Joaquim Leopoldo e José Marques, todos fazendeiros daquela região de Ipanema, eram pessoas que estavam numa lista que ele tinha, numa lista dele, uma lista de fazendeiros que poderiam fornecer dinheiro, armas, né, pessoas de posses que poderiam ser alvo, né, dos planos do grupo de cangaceiros. Passava da 1 hora e o grupo tratou de cortar a linha telegráfica perto da estação de Ipanema. Era evidentemente para evitar a comunicação, para que ninguém chamasse a polícia ou alguma força volante e eles pudessem agir sem serem atrapalhados. Depois eles seguiram, voltaram para a Casa Grande e foram até o pátio, fizeram Severino bater na porta, chamar e acordar seu Rogério de Brito, que não demorou a atender. E foi assim que o bando invadiu a casa e começou a saquear tudo que pôde, roupas, relógios, joias, armas. Tiraram à força com um punhal o anel que estava com uma das filhas da casa. Dona Adelaide, esposa do seu Rogério, teve até os cabelos cortados por se negar a entregar as joias pedidas, mas mesmo assim, mesmo com tanta violência, a família foi muito valente e muito fria e soube controlar da melhor forma possível aquela situação. Seu Rogério, por exemplo, ficou o tempo todo conversando com o grupo, ou conversando com Virgínio, perguntando por outros cangaceiros que ele conhecia de nome, de fama, perguntando se havia algum pernambucano no grupo. Dona Adelaide, mostrando muita valentia e muita ousadia, eu diria, perguntou a Virgínio sobre as desonras que aquele grupo teria praticado. Ele aparentemente não gostou da pergunta e disse que aquele grupo não devia honra nenhuma e que quem falasse esse tipo de coisa seria picado a faca e teria a língua cortada pelo tronco para não espalhar calúnias. A violência psicológica, inclusive, era evidente. Seu Rogério ofereceu 300 mil réis para que eles fossem embora, porque aquele era todo o dinheiro que ele tinha no momento,
mas o bando se aborreceu. Virgínio disse que queria mais dinheiro. Ele fez com que a família pegasse mais 790 mil com um vizinho chamado João Félix e ainda mandou um filho da casa, né, Renato, ir até Pesqueira conseguir mais 3 contos de réis. Depois de saquear a casa, pedirem mais dinheiro, eles começaram a beber e a comer tudo que encontraram ali. Veio um apito, era um sinal de Virgínio. Nesse momento, os cangaceiros começaram a dançar em volta do dono da casa, tocando um realejo, até que veio um segundo apito e se fez um silêncio. Depois, um terceiro apito, que foi o comando para o grupo todo sair da casa, montar a cavalo e levar seu Rogério como refém, amarrado, até que os 3 contos de réis fossem entregues a eles. Apesar dos adultos terem mantido a calma, terem conseguido de certa forma controlar a situação, mas evidentemente as crianças, né, havia muitas crianças na casa, as crianças não entendiam aquilo, era uma situação muito tensa, então começaram a chorar na hora da partida, né, os cangaceiros levando o dono da casa, levando o pai delas, então foi um desespero total. Os cangaceiros ameaçaram, pediram para que Dona Adelaide fizesse as crianças se calarem. Ela fez de tudo para controlar as crianças e o bando partiu sem dizer exatamente para onde ia, mas se sabia que eles iam em direção ao sul. Renato era o filho mais velho da casa, naquela época ele tinha 21 anos e certamente por isso foi o encarregado da missão de ir em busca do dinheiro para salvar a vida do pai. Ele partiu de cavalo da fazenda Catolé até Pesqueira, eram 3 léguas de distância pela estrada de rodagem. Ele chegou até a cidade às 5 horas da manhã e foi bater na casa de Severino Leite, um comerciante que era amigo do pai dele. Seu Severino estava dormindo ainda, eram 5 horas da manhã. Renato, chorando, sentado na cama de seu Severino, entregou uma carta para o amigo do pai que dizia o seguinte: compadre e amigo Severino Leite, está aqui em nossa casa o senhor Virgínio. Mande-me por Renato 3 contos de réis sem falta para salvar a minha vida. Salve a minha vida, que se Deus quiser lhe pago. Muito segredo no caso. Do compadre e amigo Rogério de Brito, Catolé, 6 de junho de 1936. Virgínio tinha prometido que se o dinheiro não fosse entregue, ou se houvesse qualquer movimentação policial em direção a ele, seu Rogério seria morto. Seu Severino conseguiu o dinheiro, mandou por Renato, mas só comunicou ao delegado às 8 horas da manhã, porque era o tempo necessário para Renato alcançar o bando do cangaceiro, entregar o dinheiro e resgatar o pai. Enfim, quando o delegado foi comunicado, ele se juntou ao prefeito Severiano Jatobá. Eles reativaram a linha telegráfica, entraram em contato com a volante do sargento Gabriel, que estava em Sanharó. Essa volante partiu de lá com 10 homens, chegaram de caminhão a Pesqueira às 9 horas da manhã. Em seguida, eles partiram para o povoado de Boa Sorte, que é a atual cidade de Venturosa. De Pesqueira também partiu para lá um destacamento com 14 homens comandados pelo soldado Amorim. Inclusive, a cadeia de Pesqueira teve que ficar sob guarda do tiro de guerra, né? Tiro de guerra comandado na época pelo sargento Campos. E a Lagoinha também deu a sua participação. De lá partiram pela Caatinga, seguindo o rastro dos cangaceiros, 30 homens comandados por Manuel Isidoro, 30 paisanos na verdade. A Força Policial de Rio Branco, a atual cidade de Arco Verde, também assim que foi comunicada, assim que tomou ciência do ocorrido, juntou seus homens, partiu de caminhão em direção também a Boa Sorte. Passando na Pedra, o delegado José Olinda também entrou em ação. Ele não tinha montaria, também não tinha veículo nenhum, foi com seus homens a pé. Foi uma marcha mais lenta, mas também seguiu para lá com o seu pessoal. Então toda a ação estava convergindo para o povoado de Boa Sorte. Renato a cavalo alcançou o bando de Virgínio no sítio Carrapateira. O sítio Carrapateira fica hoje na zona rural de Venturosa, ou seja, era um sítio na época vizinho do povoado de Boa Sorte. No trajeto entre a fazenda Catolé e o sítio Carrapateira, o grupo de Virgínio destruiu plantações, destruiu cercas, pisoteou inclusive um plantio de tomate da fábrica Rosa, praticou violência com pessoas que encontrou pelo caminho,
Mas seu Rogério, apesar disso tudo, não sofreu nenhuma violência a mais do que já tinha ocorrido. Apesar da violência psicológica, ele não recebeu nenhum dano físico que tenha sido relevante. Enfim, Renato entregou os 3 contos de réis e Virgínio libertou o pai dele são e salvo. Eles procuraram abrigo numa fazenda e a partir dali, seu Rogério já em segurança, as forças policiais, os destacamentos que já estavam se movimentando puderam agir livremente. A tropa de Rio Branco, comandada pelo soldado Aprígio Guzmão, já com 5 homens a cavalo, avistou os cangaceiros numa casa a 1 quilômetro de distância, mais ou menos, de onde eles estavam. Quando eles ouviram um apito, certamente era Virgínio, eles avançaram abrindo fogo. E os cangaceiros revidaram com a saraivada de balas. Houve uma troca de tiros muito grande, mas a tropa de Rio Branco não recuou, foi para cima e o bando de cangaceiros bateu em retirada sem conseguir manter posição. Eles deixaram para trás 14 cavalos, 2 cães e muito material de uso pessoal. Material que eles usavam para sobreviver na Caatinga. Aquela altura já começava a anoitecer e isso impediu que as tropas avançassem, que as forças avançassem em perseguição. Então assim terminou o mais importante episódio do cangaço ocorrido em Pesqueira e na região, já que envolveu várias localidades vizinhas e foi um grande exemplo de como agir em conjunto com organização e coragem. É isso. Eu queria mostrar 2 livros para vocês. O primeiro é esse aqui, é o Barra Reminiscências e Notas para a História de Ipanema. É de Fábio Menino de Oliveira. Ele conta a história da Fazenda Barra, que é a fazenda que depois se tornou o povoado de Ipanema. Ele fala também da história daquela região, da história do entorno da Fazenda Barra, inclusive da Fazenda Catolé. Fala, inclusive, do ocorrido com o cangaceiro Virgínio na fazenda. Tem foto de seu Rogério, tem algumas fotos da Casa Grande. É um livro muito bom. Fábio é especialista na história daquela região. Então, para conhecer a história daquela região de Ipanema, esse é sem dúvida o melhor livro. É muito bom. O outro livro é esse aqui, é uma edição antiga. Eu não sei se é a primeira, mas certamente é uma das primeiras edições. É o Diário do Silêncio, de Ana Lígia Lira. E por que falar desse livro especificamente nesse vídeo? É porque, como vocês devem saber, o livro trata das aparições de Nossa Senhora das Graças no Sítio Guarda e há uma ligação dessas aparições com o cangaço. E tem um trecho do livro que Ana Lígia descreve uma fala, um depoimento de Irmã Adélia sobre o cangaço naquela época, sobre a passagem de um bando de cangaceiros naquela região. E o trecho diz o seguinte: eu me lembrei dos cangaceiros de Lampião que tinham atacado seu Rogério, que era amigo do meu pai. Então a gente teve medo. Aí a gente subiu na pedra que ficava entre 2 coqueiros. Ficamos lá sem saber o que fazer. Então uma disse para a outra: o que a gente faz agora? Não podemos nem descer e nem subir. O meu pai estava longe e não passava ninguém. Estávamos abandonadas nas mãos de Deus. Então veio um relâmpago e nesse relâmpago vimos Nossa Senhora. É um tema muito interessante. A especialista nesse assunto é Ana Lígia Lira. Então quem quiser conhecer essa história, e vale a pena muito mesmo a leitura do Diário do Silêncio. Hoje tem uma edição mais moderna dele. Essa aqui é a minha. É uma edição mais antiga. Se vocês forem comprar, evidentemente, vão comprar a edição mais nova. Então é isso. Obrigado e até a próxima.